Olá, eu sou Alexandre Andrés, sou graduado em flauta transversal pelo UFMG e vim apresentar para vocês um artigo que é fruto da minha dissertação de mestrado, orientada pelo Fausto Borém, professor doutor da UFMG. E o artigo se chama Uma análise musical de uma peça da música dos trigramas, grupo Wakti. A proposta desse artigo é apresentar uma análise de Céu, da obra I Ching, que foi composta pelo Marco Antônio Guimarães, junto ao Wakti, ao Arthur Andrés, ao Paulo Santos, ao Décio Ramos. O Céu se trata de uma das 8 músicas dos trigramas, que junto com a dança dos hexagramas compõem o CD I Ching. No primeiro momento, a gente vai falar sobre um breve histórico do Wakti, além de um pouco sobre a obra do I Ching. Em seguida, falaremos sobre a peça Céu, sobre as características básicas da peça, a instrumentação utilizada pelo compositor. Faremos uma análise descritiva de Céu e, por fim, uma observação de como foi utilizados todo o conteúdo filosófico que é presente no livro chinês I Ching, como que isso foi traduzido musicalmente pelo Marco Antônio Guimarães. Como suporte à análise de Céu, eu utilizei uma entrevista feita por mim com o Marco Antônio Guimarães em 2013, foi feita para minha dissertação de mestrado, bem como o livro Wakti, um estudo sobre a construção de novos instrumentos musicais acústicos, do Arthur Andrés, dentre outras bibliografias que estão assinaladas no presente artigo. O Wakti foi um dos grupos mais importantes no cenário da música instrumental brasileira, e se encerrou em 2015, depois de 37 anos de trabalho em conjunto. Foram 11 CDs gravados, 2 DVDs, além de centenas de apresentações por todo o Brasil e também no exterior. Eu escolhi essa primeira parte da obra, a música dos trigramas, como tema da minha dissertação de mestrado, e para a apresentação desse artigo eu gostaria de mostrar para vocês a minha análise da música Céu, que é a primeira das 8 músicas dos trigramas, como foi falado. O Céu tem duração de 2 minutos e 11 segundos. Ela foi composta pelo Marco Antônio, baseada no trigrama correspondente, que no idioma chinês se denomina Xian, o criativo, que é o principal atributo desse trigrama. A gente vai falar mais a respeito adiante. Bem, o Marco ele concebeu uma nova forma de notação musical. Os trigramas e hexagramas são constituídos por linhas inteiras e ou partidas. As linhas inteiras o Marco transformou em semínimas e as linhas partidas em colcheias. No caso, uma linha inteira, uma semínima, uma linha partida, 2 colcheias. O Céu é constituído pela superposição de 3 linhas inteiras, cada uma representando uma semínima, resultando assim então uma base de 3x4, onde toda a peça é construída. A instrumentação do Céu inicialmente a gente tem um instrumento conjugado, trio, que estabelece justamente essa base de 3x4. São 3 instrumentos de corda com cabaça, o jaburu, que toca o Mi2, o peixe, que toca o Mi3, e o colibri, com o Si4. Eles foram posicionados pelo Marco num formato de triângulo equilátero, e ao centro um toca-discos com um braço que, rotacionado em sua ponta, uma peça de metal, percutia então as cordas desses 3 instrumentos. Os instrumentos de corda geravam, portanto, sons prolongados, e a forma do triângulo equilátero trazia simetria, e assim produzia-se então as semínimas, as 3 semínimas, à base de 3x4. O andamento ditado pelo toca-discos de 33 e 1/3 rotações por minuto. Bem, a escolha das notas, o Mi2, o Mi3 e o Si4, o Marco relatou em entrevista que isso foi por conta de uma necessidade que ele viu de apresentar ali o início da série harmônica de Mi. Que a série harmônica que pode ser vista como o princípio criativo, gerador da música, dos sons, conectado então ao principal atributo de Céu, que pode ser visto lá no livro chinês, que é o criativo. Então a criatividade, a criação na música, o princípio criativo seria, portanto, essa série harmônica. Além do trio, são utilizados os tubos soprados, que são instrumentos constituídos por tubos de PVC de tamanhos diferentes, produzindo então notas diferentes, mas com características tímbricas semelhantes, tocadas por diferentes performers de forma alternada, com respiração alternada, e da entrada desses tubos até o final da peça, portanto, criou-se ali um pedal. A sensação
que passa ao ouvinte com esse instrumento é de algo rarefeito, leve, que remete à imagem do céu, das nuvens, das diferentes momentos de luminosidade, dessa coisa leve da imagem do céu mesmo. O trompetinho, também constituído por um tubo de PVC, é conectado ao seu final uma campana metálica e tocado também com embocadura, no caso de trompete, né? E a sua nota fundamental, o Fá sustenido 3, e a tessitura, todos os harmônicos correspondentes a essa nota, até o Si6. O taquará é um instrumento construído a partir de tubos reciclados de um órgão de boca, né, de origem oriental. Cada uma de suas varetas de bambu possui na metade de seu comprimento uma pequena paleta de metal fixada à sua parede externa. Nessa forma de utilização, o instrumentista sopra diretamente num orifício retangular existente na parede do tubo de bambu, o que faz vibrar a paleta fixada na metade longitudinal da parede do tubo. A centrífuga é um instrumento de percussão resultante da utilização percussiva do filtro de uma centrífuga de frutas. Ao percutir com uma baqueta de borracha em sua borda, gera-se então um som muito nítido, com um ataque muito evidente, com a ressonância um pouco menor, gerando a nota Mi4 no caso. E a Mercedes, por fim, o único de todos os instrumentos da peça C, o único que não é de autoria do Marco Antônio, é um instrumento que ele recebeu de presente, constituído por peças metálicas de um caminhão Mercedes-Benz, por isso o nome Mercedes. O arco, né, como se fosse um grande berimbau, o seu arco feito com a suspensão de um caminhão, a calota sendo a caixa acústica desse grande berimbau e a corda feita, retirada do pneu do próprio caminhão, né? Tocada com arco, produzia-se ali muitos harmônicos. Vou fazer uma breve análise descritiva de céu. Do compasso 1 a 8, acontece a apresentação do primeiro traço inferior do trigrama céu, tocado pelo instrumento mais grave jaburu, com Mi2. Do compasso 6 a 8, ocorre a primeira intervenção da Mercedes, tocada em crescendo com arco de violoncelo, preparando a entrada do segundo traço do trigrama, ou o segundo tempo do compasso de 3x4, tocado pelo peixe, com Mi3. E a partir do compasso 9 que isso acontece. Esse é um procedimento composicional característico da obra do Marco, em que um som harmônico ou de corda solta, tocado em crescendo, prepara a entrada de um elemento novo a ser introduzido. Após a segunda intervenção da Mercedes, no compasso 15, o trigrama completo é apresentado a partir do compasso 16, com a entrada do colibri, que toca o Si4. No compasso 16, os tubos soprados iniciam seu pedal, ora em Mi2, ora em Si3, intercalando suas respirações, mantendo esse pedal até o final da peça. Bem, a melodia do trompetinho se resume a uma única nota, o Si4, com a apogiatura da oitava grave, sempre em fortíssimo, sustentado do compasso 20 ao 23, por exemplo. Nesse momento, inicia-se um diálogo de pergunta e resposta com o taquará, do trompetinho com o taquará. O trompetinho toca o Si4 e o taquará responde o Mi3, sempre na dinâmica mesopiano. E toda a peça se desenvolve, então, a partir desse questionamento da dominante do trompetinho dentro desse Si e a tônica, né, o relaxamento do taquará. Pergunta e resposta, forte e piano, o que ocorre por 5 vezes até o final da peça. E no compasso 41, o compositor introduz uma sonoridade percussiva com a centrífuga tocando o Mi4, reforçando a sensação do primeiro tempo durante todos os 20 compassos finais. Bem, vou falar rapidamente sobre o conteúdo filosófico traduzido musicalmente pelo Marco. Ele escolheu esses instrumentos justamente pelas características tímbricas, né? Muitos novos instrumentos que geram timbres peculiares e que ajudam a levar o ouvinte a essa conexão com a imagem do céu, né? E com as texturas que percebe-se, as diferentes nuances, essa constante mutação do céu e também com os atributos do trigrama céu encontrados, todos eles no livro chinês, né? Alguns dos atributos a gente pode ver aqui: o pai, o luminoso, alto, firme, forte, metal, o cavalo, né? E eu vou falar de algumas conexões que eu percebi aqui, né? Inicialmente, essa conexão com o criativo que o Marco fez através da sugestão do início da série harmônica de Mi, né, com os três primeiros harmônicos no caso, né? Outros instrumentos reforçam essas notas, né? O trompetinho, o taquará, os tubos soprados, a centrífuga tocam
alguma dessas 3 notas durante a peça o tempo inteiro, né? O instrumento Mercedes, todo de metal, está evidentemente conectado ao elemento metal, que é um dos atributos também, e ele tocado com arco gera então muitos harmônicos, mesmo sendo de série harmônica diferente da de Mi, a gente pode perceber que ele está enfatizando novamente essa questão da série harmônica como princípio criativo na música e o criativo do trigrama Cell. A utilização de tubos soprados e de cordas, ora se fundindo, ora sendo tocados individualmente, transmite ao ouvinte uma textura rarefeita, aproximando essa imagem do céu, da condução das nuvens, né, da luminosidade, dessas diferentes nuances e texturas que ora estão se fundindo, ora estão se esvaindo, né? E na peça existe um movimento ascendente, como se estivesse direcionando o ouvinte constantemente ao céu, né? Os trigramas, inicialmente, eles são lidos de baixo para cima, né? Os saltos de oitava do trompetinho, da oitava grave para a oitava aguda, sempre ascendente, de baixo para cima, né? O movimento melódico do trio também nessa direção ascendente, né? E isso está conectado, evidentemente, a alguns atributos, né? A altura, o domínio, a força superior, o luminoso, dentre outros. Isso também tem a ver com uma característica essencialmente positiva do trigrama Cell, né? Afirmativa, que talvez tenha feito com que o Marco buscasse evidenciar musicalmente essa positividade por meio de linhas ascendentes, linhas melódicas ascendentes de caráter alegre, luminoso, mas ao mesmo tempo firme, forte, vigoroso, né? A maneira como a música foi construída, pouco a pouco, né, o intercâmbio entre os instrumentos, a movimentação criada, as conduções, fusões das vozes, isso traz para o ouvinte a sensação de constante mutação, né, que é uma coisa presente na imagem do céu durante o dia, por exemplo, durante o ano, né, as transições, as mutações, e também é um dos principais atributos que podem ser encontrados no livro chinês relacionado ao trigrama Cell. Bom, como conclusão, a gente pode ver na análise da peça que o Marco ele foi bem além da simples leitura rítmica dos símbolos do I Ching, né, dessa nova notação, que é algo muito interessante, mas ele foi além, buscou apresentar aos ouvintes principais características dos ideogramas, utilizando diferentes instrumentos, estabelecendo combinações de timbres, movimentos melódicos específicos, sempre com o objetivo de reproduzir musicalmente fragmentos de um conhecimento milenar chinês, o livro I Ching. Então eu vou deixar vocês agora ouvindo o I Ching, o Cell, tá? Esse primeiro trigrama, e para vocês poderem perceber algumas dessas nuances que a gente tratou até aqui.